Olá a todos da Ampid, Maria Aparecida Gugel, pessoas que estão acompanhando esta atividade. Obrigado pela oportunidade. Eu fui convidado para fazer observações sobre o mundo digital e pessoas surdo-cegas. Gostei do tema, muito oportuno. Antes de tudo, é essencial sabermos quem são as pessoas surdo-cegas. As pessoas surdo-cegas se dividem em dois grandes grupos, ou seja, primeiro grupo, pessoas surdo-cegas pré-simbólicas. Quem são as pessoas surdo-cegas pré-simbólicas? São aquelas que adquiriram a surdo-cegueira antes da estruturação da língua. Eu não tenho como negar que estes casos são de altíssima complexidade. Por quê? Porque eles não aprenderam um meio de comunicação. Aí está a complexidade. Os pré-simbólicos devem ser muito bem estimulados em diversos campos da vida para que eles consigam, para que eles aprendam um meio de comunicação mais eficaz com o meio. E com este meio de comunicação, eles então vão seguir o seu desenvolvimento. De altíssima complexidade, os surdos-cegos pré-simbólicos. Não serei eu a negar isso. Segundo grupo, surdos-cegos pós-simbólicos. Quem são? São aqueles que adquiriram a surdo-cegueira depois da estruturação da língua. Neste caso, é um panorama totalmente distinto, porque ao estruturar a comunicação, tudo flui. Ao ter uma língua, tudo flui. Estes casos são totalmente distintos dos pré-simbólicos. Vai ser nestes casos, nos surdos-cegos pós-simbólicos, que a minha reflexão irá se deter. Nesta constelação de pós-simbólicos, existem vários surdos-cegos, várias características. Isso é importante entender. Quando a gente fala em pessoa surdo-cega, não significa dizer que é escuridão e silêncio. Nada disso. Uma pessoa surdo-cega pode ter resíduos em ambos os sentidos, ou em um ou em outro. Esses resíduos podem ser muito baixos, sim, mas, apesar de serem baixos, com apoio de alguma tecnologia, ainda esse resíduo se torna funcional. Isto é básico entender, essencial. Eu creio que foi muito claro. Existem inúmeras distinções, as pessoas são diferentes. A surdo-cegueira em si é diferente, é distinta nas pessoas. Existe o surdo-cego total, aquele que está na escuridão e no silêncio? Sim, existe. Muitos. Mas existem os outros que são diferentes disso. Isso é básico entender. A pergunta é: como se comunicam? Quais as formas de comunicação? Quais os meios? Justamente, como vocês perceberam que a distinção entre os surdos-cegos é muito alta, do mesmo modo, os meios de comunicação serão distintos.
Alguns vão se comunicar por libras tátil. Em geral, estas pessoas que se comunicam por libras tátil são aquelas que nasceram surdas e posteriormente perderam a visão. Por quê? Porque a língua de sinais é a língua materna deles. Daí eles adaptaram a língua de sinais para o movimento. Por isso a gente chama de libras tátil. Aqueles casos que nasceram ouvintes e posteriormente perderam a audição e a visão, provavelmente eles vão se comunicar por algum modelo escrito, um modelo alfabético, ou escrita na mão, braille, alfabeto dactilológico, que é o alfabeto de surdos feito na mão da pessoa. Ou seja, é uma soletração. Compreenderam? E existem inúmeras tecnologias que os surdos cegos usam também, como meios de comunicação, como um amparo. Também vai depender dos resíduos. Existem surdos cegos que usam as mesmas tecnologias das pessoas cegas, com algumas adaptações. Por exemplo, a síntese de voz que os cegos usam, não é mesmo? O surdo cego também usa, desde que ele tenha algum resíduo auditivo, alguma funcionalidade auditiva. Ele pode usar a síntese de voz que todos os cegos conhecem. Outros casos vão usar ampliadores de tela, letras grandes e de alto contraste. Por quê? Muito provavelmente esta pessoa possui algum resíduo visual, alguma funcionalidade na visão. Este é o meu caso. Vocês podem ver no computador aqui, que eu criei uma pequena ilustração. O meu computador, eu uso uma lupa muito potente e as letras ficam com alto contraste. Fundo preto e letras de outra cor. Eu tenho apenas 1% de visão do olho direito. O olho esquerdo, nada. Este é escuro. E este possui 1%. Com este 1% é possível ler no computador, com apoio tecnológico. Sem este apoio, o computador não serve para mim. Então, sobre meios de comunicação, varia de acordo à variabilidade das pessoas surdo-cegas, como eu expliquei. Muito modelo de comunicação, porque existe uma variedade enorme de características das pessoas surdo-cegas. Como adaptar o meio tecnológico, como adaptar o meio digital para as pessoas surdo-cegas? Pergunta muito boa. E qual a minha resposta? Vai depender de quem estamos falando. Por isso a complexidade, vocês entendem? Existem casos de deficiência, e uma delas é a surdocegueira, que é praticamente impossível fazer um todo. Isso que eu tento explicar para as pessoas. Não há como, é muito difícil construir um mecanismo digital, um site, por exemplo, que vai abarcar esta complexidade humana, a distinção humana do surdo-cego. É muito complicado. Eu tenho vários anos de vivências como pessoa e como educador. Nunca consegui fazer este todo com mais de 3 pessoas. Não consegui. O máximo que eu consegui encontrar foram 3 iguais.
Mas o quarto já fugia disso. O quinto fugia para outro lado. Então eu aprendi assim. Para pessoas surdo-cegas, o ideal é partir da pessoa. Eu sempre digo, a pessoa em primeiro lugar. A pessoa é o ponto de partida e não o ponto de chegada. Isso que eu acabei de falar vai de contra as nossas políticas. Sim, este é o problema do surdo-cego. Nossas políticas veem a pessoa com deficiência como ponto de chegada. Para o surdo-cego, nunca fechou, não fecha e a probabilidade de dar certo é muito remota. A pessoa surdo-cega deve ser o ponto de partida e não o ponto de chegada. Mas existe algum meio? Claro que existe. Para, por exemplo, participarmos de uma live. Um meio muito usado, muito eficaz, é ter o apoio de uma guia-intérprete. Aí a guia-intérprete vai transmitir ao surdo-cego o que está acontecendo na live e ele poderá participar. É a guia que vai transmitir para ele, não é ele que vai pegar diretamente do computador. Compreenderam? Aí a guia transmite a ele usando um meio de comunicação eficaz, conhecido para ele e para ela. E assim, o surdo-cego pode participar de uma live. Haverá problemas? Poderá acontecer. Quais? Ou o problema vai nascer do quê? Da velocidade. Nós temos um grande inimigo e um deles é a velocidade. O surdo-cego está numa outra rotação. E geralmente uma live, quando há mais pessoas, é uma rotação distinta. É muito veloz para o surdo-cego. Por isso a dificuldade da pessoa surdo-cega participar desse tipo de situação. A velocidade nos maltrata, a velocidade acaba com a gente. Nós não conseguimos acompanhar. Mas uma boa guia-intérprete eficiente pode ser um bom mecanismo. Mas aí que eu digo, não é o site, não é a live mudar, não é o mecanismo. É o ser humano estar ao lado do surdo-cego. Compreende? É diferente. É isso que eu estou dizendo. As coisas devem partir do surdo-cego. O surdo-cego deve ser o ponto de partida e não o ponto de chegada. E assim praticamente tudo. Eu estou participando agora? Eu estou colaborando? Sim. Mas eu não tenho guia-intérprete. Eu me viro com as minhas tecnologias. Eu escrevo, recebo a comunicação através da escrita na mão. Letras de forma escritas com o dedo na palma da mão. Enfim, como eu faço? Aí eu comecei a pensar. Como eu vou fazer para colaborar com as chamadas lives neste momento de pandemia? A primeira opção foi buscar o acordo com a pessoa. Olha, ao vivo não vai dar. Ao vivo eu não consigo acompanhar. A live com outras pessoas ao vivo vai me derrubar. É a verdade, eu tenho que ser franco. A live com outras pessoas, a velocidade da live vai me derrubar e eu assim não serei efetivo na minha comunicação e muito menos em transmitir, em orientar o que é adequado. Eu posso colaborar se eu gravar um vídeo de antemão. Mande para mim o tema, 3 perguntas e eu vou fazer um vídeo e envio para você. E você, no dia e hora da live, você vai rodar
você vai colocar no ar. É isso que eu fiz agora, é isso que eu estou fazendo agora. Eu fiz este acordo com a Maria Aparecida Gugel e ela aceitou. Também existem situações de aulas específicas, aí é um pouco diferente. Por exemplo, uma universidade me contata para uma aula. Aí é diferente, porque a aula via live é só eu. Eu que vou dar a aula para os alunos. E os alunos lá, que estão lá na sala de aula, em casa, né? Na sala de aula em casa, cada um na sua casa, eles vão ter a paciência. Eles não vão me atropelar. E geralmente a aula é 2 horas, no mínimo. Então eu terei muito tempo para fazer costuras. Eu terei muito tempo para fazer retomadas. É um pouco diferente. Eu uso nas aulas o meu celular que tem ampliador de telas. Olhem aqui, ó. Eu olho muito de pertinho, né? Tem um ampliador e fica muito grande. Aí uma pessoa da sala de aula, a professora, por exemplo, lá na casa dela, ela fica em contato comigo pelo WhatsApp. Aí quando os alunos iniciam as perguntas, ela me manda as perguntas escritas via WhatsApp. E eu respondo pela câmera do computador que a live está rodando. O que eu acabei de explicar é: eu construí mecanismos partindo de mim. Olha bem, tudo deve partir da pessoa surdo-cega. A pessoa surdo-cega é o ponto de partida e não o ponto de chegada. Se assim for, é uma grande possibilidade de o surdo-cego colaborar. Bem, para findar, eu deixo uma frase que eu gosto muito. Minha, algo meu. Eu aprendi a ser forte para que nada me derrote. Eu aprendi a ser eu para que ninguém esqueça. Maria Aparecida Gugel, mais uma vez, muito obrigado. Eu enviarei para você meu site, e-mail, WhatsApp e alguns textos. Você está livre para compartilhar isso com os integrantes da live. Para que quem quiser, faça contato comigo. Eu vou atender todos. Um forte abraço!